Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Estruturas e Bytes, comigo o professor Márcio Sá. Pessoal, a proposta da aula de hoje é a gente fazer uma revisão rápida de resmate, de resistência dos materiais, flexão, sobre estruturas, tá? Eu quero que você relembre alguns conceitos importantes para que a gente possa então começar a tratar aí de assuntos mais robustos nas próximas aulas de cálculo em si, tá? Mas eu preciso balizar vocês aí todos na mesma página com relação a alguns conceitos que a gente vai lembrar juntos agora, legal? Eu já estou aqui no Jupyter, eu já instalei na última aula, na aula anterior eu já expliquei como que a gente faz a instalação. Se você está chegando agora e não sabe como que a gente chegou aqui até o Jupyter Notebook, você então assiste o vídeo anterior, tá bom? Bom, já aqui no ambiente do Jupyter, onde nós vamos tratar todas as nossas aulas, todo o curso, na verdade, eu vou apresentar para vocês aqui uma aula de revisão. Vocês lembram que são estruturas estaticamente determinadas e indeterminadas? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, dá aquela força, se inscreve no canal, dá o seu like, o seu joinha e vamos caminhar aqui juntos, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês alguns tipos de apoios, também nós chamamos de vínculos, né? E as reações quando essas estruturas são solicitadas, certo? Então nós temos aqui exemplos de vigas, onde nós temos aqui um apoio que nós chamamos de apoio simples, onde ele vai ter apenas uma reação vertical, e na horizontal ele é totalmente livre, tá certo? Esse apoio aqui, ele tem uma liberdade aqui na horizontal, restringindo apenas a movimentação vertical, por isso que ele tem apenas uma reação. É um apoio bem simples, de primeira ordem. Aqui embaixo, pessoal, estou mostrando para vocês um apoio que nós chamamos de apoio fixo. Agora temos duas restrições. Nós temos a restrição na vertical, que é representado aqui por essa seta orientada para cima, nós chamamos de RY, né? A gente sempre costuma trabalhar com Y na vertical e o X na horizontal, no plano cartesiano normal. Tá legal, pessoal? E nós temos aqui a reação em X, que é a reação horizontal. Então, o apoio simples, ele apenas vai ter uma restrição e uma reação de apoio. E aqui, o apoio fixo vai ter, então, duas reações na vertical e reação na horizontal, tá bom, pessoal? E aqui por último nós temos o famoso engaste ou engastamento, né? O engastamento, pessoal, é aquele tipo de vínculo em que nós temos a restrição vertical, representada aqui por RY, nós temos a reação na horizontal, representado por Rx, e nós temos também agora o momento. Nós temos aqui o momento, que é o momento que é, na verdade, o giro. Ele impede o giro, a rotação da peça. No caso aqui, de uma viga, por exemplo. Tá bom? Então, só para relembrar, então, apoio simples, apenas uma reação de apoio. Apoio fixo, ele pode vir assim, todo tracejado, ou apenas uma linha, representada aqui por Rx e Ry. Nós temos aqui o engastamento, onde nós temos três reações de apoio na vertical, na horizontal e momento, giro da peça. Legal? Lembrou? Então vamos lá. Vamos considerar como positivo, pessoal, sempre essa orientação aqui, ó. Sempre que eu tiver uma reação orientada para a direita, ela é positiva. Sempre que eu tiver uma reação orientada para cima,
ela também é positiva. E sempre que eu tiver um giro ou um momento relativo orientado no sentido anti-horário, ó, observe aqui no sentido anti-horário, eu vou considerar positivo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Todos os nossos exercícios que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, nos próximos vídeos, nunca esqueça disso. A gente já arbitrou aqui, então, os sentidos positivos. Para a direita, para cima e no sentido anti-horário. Tá legal? Combinado? Muito bom. Prosseguimos, pessoal. Temos, então, as 3 famosas equações de equilíbrio, tá lembrado? Nós temos aí a somatória das forças em x é igual a 0. Por que a somatória das forças é igual a 0, professor? Tá lembrando aí da estática? Tá lembrando? A estrutura, ela está em repouso desde que a resultante das forças naquela direção e no mesmo sentido sejam iguais a 0. Então, quando eu tenho uma resultante igual a 0, eu falo que aquela estrutura está em repouso, aquela estrutura não está se movimentando, tá certo? E para que eu tenha um equilíbrio das forças, eu tenho que lembrar que a somatória das forças, seja num sentido ou outro, tem que ser sempre igual a 0. Se for positivo ou negativo, eu tenho alguma movimentação dessa estrutura. Para que ela esteja em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a 0. Eu tenho, então, a somatória das forças em x, na horizontal. Então, eu tenho as forças em y, na vertical. E eu tenho também a somatória dos momentos. Eu falo, então, que essa estrutura está em equilíbrio quando? Estou falando aí de uma estrutura plana, né, pessoal? Eu tenho essas 3 variáveis aí igual a 0. Então, somatória das forças, sempre em fx, fy e momento, ele tem que ser igual a 0 para que esteja em equilíbrio. Lembrou disso? Legal? Muito bem, pessoal. O que mais que a gente precisa lembrar? Vamos estudar agora a parte de estaticidade, né? Então, quando uma estrutura ela é estática ou hipoestática, quando que ela é isostática e quando que ela é hiperestática. Então vamos ver aqui, pessoal. Número de reações de apoio menor que o número de equações de equilíbrio. Isso quer dizer, pessoal, eu tenho quantas equações de equilíbrio? Nós vimos aqui, né? Nós temos 3 equações de equilíbrio. Somatória das forças em x, somatória das forças em y e a somatória de momentos. Então eu tenho aqui no plano, tá certo? Eu tenho aqui a possibilidade de ter aí, então, 3 equações de equilíbrio. Então, eu digo que uma estrutura hipoestática, ela vai ser sempre o número de reações de apoio menor que o número de equações de equilíbrio. Quando eu tiver essa condição em que o número de reações de apoio é menor que o número de equações de equilíbrio, eu vou dizer que essa estrutura, pessoal, ela é hipostática. Tá bom? Nós temos aqui um exemplo, né? Nós vemos aqui um apoio simples aqui na esquerda. Ele libera essa movimentação na horizontal. E eu tenho aqui do outro lado dessa viguinha aqui um apoio também simples, liberado aqui a restrição na horizontal. Então, quantas reações de apoio eu tenho aqui, pessoal? Aqui, ó, temos uma aqui nesse apoio da esquerda e temos uma aqui no apoio da direita. Então, são 2 reações, que é menor, né? Ou que são menores que as 3 equações de equilíbrio. Então, essa estrutura aqui, eu vou dizer que ela é hipostática, pessoal. Legal? Simples, tranquilo? Legal, turma. Que nós temos aqui embaixo, pessoal, também uma estrutura bastante hipostática, né? Nós podemos dizer que ela é muito instável, né? Por quê, pessoal? Porque há uma restrição aqui, ele é um apoio fixo. Observe que você não tem essa linha aqui de baixo, ó.
Então ela é um apoio fixo, então ela está restringindo aqui tanto na horizontal quanto na vertical, mas o giro, pessoal, está livrinho, né? E nós temos aqui então duas reações, que na verdade também são menores que as três equações de equilíbrio que nós temos. Então essa estrutura aqui é o que a gente não deseja para as nossas estruturas, né, pessoal? Estruturas instáveis, hipostáticas, tá legal? Muito bem. Estrutura isostática, pessoal. Estruturas isostáticas são aquelas que nós iremos trabalhar aqui inicialmente no nosso curso, né, pessoal? Em que o número de reações é exatamente igual ao número de equações de equilíbrio. Então, você já começa então a perceber que eu tenho que ter 3 reações de apoio para que seja igual às 3 equações de equilíbrio. Então nós temos aqui uma bem clássica, né, uma viga clássica, e que nós temos aqui, que nós chamamos até de viga biapoiada, né, pessoal? Nós temos aqui um apoio fixo, com 2 restrições, na horizontal e na vertical, e nós temos aqui um apoio simples, restringido apenas a movimentação vertical. Então nós temos aqui 1, 2, 3 reações para 3 equações de equilíbrio. Ah, legal, hein? Muito bem. E essa aqui, ó, professor, nós temos aqui então uma estrutura também isostática, né? Diferente da instável que a gente viu aqui em cima, essa daqui não, pessoal, porque essa aqui tem 3, que é um engaste, então ela tem 3 restrições. Ela restringe na horizontal, restringe na vertical e restringe também a sua rotação. Então eu vou dizer que também essa estrutura, tanto essa de cima quanto essa de baixo aqui, são estruturas estáveis, bacanas. Você pode ver aí também ter estruturas assim, construir estruturas assim, que serão estruturas estáveis. Então aqui 3 reações para 3 equações, aqui embaixo também 3 reações para 3 equações. Mas, pessoal, porém, nós temos aqui, pessoal, a estrutura hiperestática. Na verdade, pessoal, as estruturas que são projetadas, as estruturas que são construídas, as estruturas que nós vemos por onde nós passamos, nas construções, nas obras, são as ditas estruturas hiperestáticas. Pessoal, estrutura hiperestática é quando o número de reações agora são maiores que o número de equações de equilíbrio. Então, pessoal, para eu resolver uma estrutura hiperestática, não vai bastar apenas aquelas 3 equações de equilíbrio. Eu vou trabalhar com vocês aqui estruturas hiperestáticas um pouquinho mais para frente. Nós vamos trabalhar aqui no curso e você vai perceber que com as 3 equações, ou somente com as 3 equações de equilíbrio, a gente não irá conseguir resolver esse tipo de estrutura. Eu vou precisar de alguns elementos a mais, mas fique tranquilo que isso daí a gente vai ver depois, tá? Estrutura hiperestática, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui, né? Temos aqui uma viguinha com 2 apoios fixos, né? 1, 2, 3, 4 reações para 3 equações de equilíbrio, dando um grau hiperestático, um GH famoso, de 1. Então eu digo que essa estrutura é hiperestática de grau 1. Legal, pessoal? Essa outra estrutura aqui também, nós temos um engastamento aqui na esquerda, 3 reações de apoio, e nós temos aqui um apoio simples, com apenas uma reação. Somando 1, 2, 3, 4, nós temos 4 reações para apenas 3 equações de equilíbrio. Também, fazendo aqui a conta, 4 menos 3 costuma dar, hoje apenas, 4 menos 3, 1. Então é um grau de hiperelasticidade 1. E aqui embaixo, pessoal, nós vemos aqui uma viga engastada dos 2 lados. Olha só aqui, pessoal. Nós temos aqui, tem muita estrutura que a gente vai aprender, que vai ter essa conformação aqui, pessoal.
Nós temos então 3 restrições na esquerda, 3 restrições na direita. Então 6 menos 3 costuma dar, pelo menos aqui em São Paulo, 3. Então vou dizer então, que essa viga aqui tem um grau hiperestático de grau 3. Tá bom, pessoal? Legal? Então o que nós vamos trabalhar, pessoal, no começo do nosso curso? Nós vamos ficar apenas aqui, ó, no número de equações de equilíbrio. Então nós vamos trabalhar sempre com estruturas isostáticas no começo do nosso curso. Depois nós vamos trabalhar com as estruturas hiperestáticas. Então nós vamos começar com estruturas isostáticas. O que são estruturas isostáticas? Isso, são estruturas em que o número de reações é igual ao número de equações de equilíbrio. Tá bom, pessoal? Dessa forma a gente consegue então resolver qualquer estrutura lançando mão dessas 3 equações de equilíbrio. Tá bom? É isso que a gente vai trabalhar aí no comecinho do nosso curso, nas próximas aulas. Legal? Bom, pessoal, eu deixei aqui um ponto de atenção também. Olha aqui, ó. Cuidado, hein? Cuidado, ponto de atenção. Por que ponto de atenção, pessoal? Por que ponto de atenção? Porque essas estruturas aqui, pessoal, você olhando para elas, você vai falar para mim aqui: olha, professor, essa estrutura aqui de cima, vamos ver. Nós temos 3 apoios simples. Então nós temos aqui uma viga com 3 apoios simples. Somando aqui, ó, 1, 2, 3, 3 restrições é igual a 3 equações de equilíbrio. Então isso aqui é uma estrutura estável, não é isso, professor? Não. Por que ela é instável, pessoal? Embora ela tenha restrições aqui na vertical, ela não tem nenhuma restrição na horizontal, pessoal. Olha aqui, ó, tá tudo livre. Então mesmo que ela tenha essa equação aqui validada, eu posso te confirmar que ela não é uma estrutura isostática. Por quê? Porque além de eu ver se a estrutura ela está a estrutura isostática, ela está obedecendo essa regrinha, eu preciso analisar também as forças internas, coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Então isso aqui não é um único requisito para você dizer que uma estrutura é estável e bater ali e carimbar. Não, tem outras variáveis também que a gente vai ver aí durante o nosso curso. Tá vendo? Ó, bateu, né? 3R igual a 3EQ, legal, tá estável, legal, vou entregar. Vai ser construção bela e vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado, porque é uma viga instável, pessoal. Legal? E aqui embaixo também um outro exemplo, né, que eu mandei ver aqui, ó. Aqui é chamada viga contínua, né, pessoal? Quando você tem mais de um tramo, a gente chama de viga contínua. Então tem aqui uma viga contínua, pessoal, com 4 apoios, super apoios, não, apoio simples também, 4R maior que 3EQ, você vai falar, é uma estrutura hiperestática de grau 1, professor. Não, ela não é, ela é instável, porque ela tem um grau de liberdade aqui, ó, essa viga ela tem um grau de liberdade aqui na horizontal, não tem nenhuma restrição na horizontal. Essa estrutura, ela é instável, tá bom? O que mais que a gente precisa lembrar, pessoal, nessa nossa rápida revisão? Cargas distribuídas, né? Lembra de cargas distribuídas? Nós temos as cargas distribuídas linearmente na viga, tá certo? Então ela começa desde o início da viga e vai terminar com a mesma, com o mesmo valor, tá certo? Com a mesma carga, e essa carga nós chamamos de carga Q. Vamos imaginar que essa carga seja Q e a distância entre os apoios seja L. Então a carga resultante que nós temos aqui concentrada vai ser Q vezes L. Então é a carga vezes o valor de L, que é o valor entre os apoios. Lembra disso aí, pessoal? E nós podemos ter também uma carga que não seja linearmente distribuída. Ou ela começa num valor grande de Q e ela vai diminuindo até zerar no final
da viga. Eu tenho que lembrar então, pelo baricentro, que o Q vai ser Q vezes L sobre 2. Essa aqui vai ser a carga. E a distância até o ponto de menor carga vai ser 2L dividido por 3. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai trabalhar com vários exercícios. Não esquenta a cabeça, a gente vai trabalhar com bastante exercício e nós vamos ver isso daí nos próximos vídeos. Por enquanto, pessoal, eu quero apenas pedir aí o seu like, a sua inscrição no nosso canal. Tá gostando dos vídeos? Comenta também. E daqui a pouquinho não. E na próxima aula a gente volta aí com mais exercício. Agora vamos botar a mão na massa mesmo. Vamos calcular vigas isostáticas lindas e maravilhosas e estáveis. Por enquanto, muito obrigado, forte abraço e até a próxima aula.